Voltamos a apresentar Jornal Potiguar Notícias. Olá, eu sou o jornalista Cefas Carvalho e voltamos para o segundo e último bloco do programa Jornal Potiguar Notícias. Você sabe, nós estamos em 15 emissoras de rádio para 110 municípios do Rio Grande do Norte. Estamos também pelo Facebook, página Potiguar Notícias, e estamos, como sempre, no YouTube, canal PNTV Play. Inscreva-se na página do Facebook, inscreva-se também no YouTube e fique sempre recebendo notificações sobre a grade de programação da PNTV, notícias, informações, promoções, enfim, de tudo um pouco. Acompanhe todas as mídias do portal do Potiguar Notícias, e da PNTV. Vamos agora para a segunda entrevista. Vou conversar com Jonatas Nascimento, que é condutor socorrista e tem um belíssimo trabalho com autistas. Alô, Jonatas. Olá, bom dia. Bom dia, meu amigo. Tudo bom? Obrigado dia. pela oportunidade aí de externar meus projetos, minhas ideias aqui. Isso, vamos falar bastante sobre isso. Nós agradecemos por ter aceitado o convite, é uma honra tê-lo aqui. Jonatas, vamos falar sobre o seu projeto. Do que se trata exatamente o seu projeto e como você o desenvolve? Olha só, eu sou pai de autista, certo? Meu filho tem 5 anos, ele é um autista severo. E eu tenho desenvolvido um projeto que eu apresentei a vários vereadores, eu apresentei a vice-prefeita, apresentei a prefeito, a secretária de Educação, de Assistência Social, de Saúde aqui do município de Parnamirim. Esse projeto ele é voltado para as pessoas carentes, que não têm condições de arcar com um plano de saúde ou não tenham condições de procurar um tratamento qualificado. Que tratamento qualificado é esse? Toda criança autista ele precisa de um tratamento. Ela precisa de profissionais qualificados para lidarem com ela e desenvolverem, fazerem com que elas sejam inseridas na sociedade, verdadeiramente vivenciar a inclusão que muitas pessoas falam. E, infelizmente, o município de Parnamirim, digo até o estado do Rio Grande do Norte, é carente de políticas públicas voltadas para os autistas. Nós não temos onde procurar o nosso diagnóstico, nós não temos pessoas especializadas, nós não temos uma inclusão nas escolas aqui do município de Parnamirim. Por isso eu também sou formado em gestão pública, e por ser pai de autista, com a formação, eu consegui elaborar um projeto baseado também em muitos estados e municípios do nosso Brasil que tem dado certo, que é um centro de tratamento para pessoas autistas, onde vai ter o diagnóstico, onde serão aplicadas as terapias para o desenvolvimento da criança. Perfeito. Jonatas, uma curiosidade. O poder público dialoga com você a respeito disso? Você já mostrou oficialmente o projeto? As secretarias envolvidas aceitam dialogar? Olha, só o diálogo, certo? Nada além do papel. Sim. Não foi desenvolvido, eu mostrei o projeto, para você ter uma ideia, Natal me recebeu de braços abertos. E olha que eu sou parnamirinense, nasci aqui. Nasci, meu registro onde está lá, Eduardo Gomes, para você ter uma ideia. E Natal me abraçou de uma forma que Parnamirim não fez isso. Eles estão elaborando um plano municipal para autistas e para DAO no município de Natal. Mas, infelizmente, os nossos gestores não deram a devida atenção. Já estive com todas essas secretarias que eu te falei e verbalizaram interesse, verbalizaram ajuda, mas nada além de verbalizarem. Não se tornou algo concreto, não começamos a elaborar. Tem o PPA, né, o Pluriplano Anual, que é do prefeito, do executivo, e seria interessante que Parnamirim copiasse Natal, já que eu venho lutando desde o ano de 2019 para que eles venham me dar atenção, e quem acabou dando atenção foi o município vizinho. É lamentável isso. Torcemos aqui. Infelizmente. Que Parnamirim desperte para isso. Depois a gente retorna a esse assunto. Mas, Jonatas, deixa eu lhe perguntar. Em relação à percepção que as pessoas em geral, a comunidade tem sobre os autistas, como você percebe isso? Ainda existe preconceito? De uma maneira geral, as pessoas sabem o que é o autismo e sabem como lidar com pessoas autistas? Vamos trabalhar com números, certo? Existe uma proporção, que é do Instituto norte-americano, que fala a cada 100 pessoas no Brasil,
uma é autista. Então, se você pegar a população de Parnamirim, existem aproximadamente 2.000 autistas, correto? Sim. Então, olha só, se não existir uma inclusão, se não existir uma conscientização, as pessoas não saberão o que é autismo. Existem muitas mães que desconfiam que o seu filho é autista, mas elas não têm um local onde elas possam tirar essa dúvida. Existem muitas pessoas, infelizmente, em 2021, que usam o autismo como um adjetivo, que usam de forma pejorativa, e isso mostra que as pessoas ainda não têm a consciência do que é autismo. Né? Também se encaixa o preconceito, de você olhar, dizer, olha, ele é estranho, ele é lerdo, de olhar para alguém que tem alguma deficiência, que tem um transtorno de déficit de atenção, e as pessoas acabam dizendo, olha, ele é um autista, ele é lerdo. Isso acontece constantemente por falta de conhecimento, por falta de investimento em propagandas, em literatura voltada para a conscientização das pessoas. Infelizmente, isso ainda existe no nosso município. As pessoas usam constantemente o autismo para comparar alguém que é, desculpa a expressão, lerdo, ou alguém que é lento. Aí diz, olha, ele é autista, ele está fazendo isso porque deve ser autista. E isso, infelizmente, acaba machucando. E também existem pessoas do poder público que têm a ilusão que o autismo é uma doença. Autismo não é doença. Daí também parte o preconceito e a falta de conhecimento. O autismo é um transtorno de socialização que acaba interferindo na fala, no desenvolvimento da criança, da pessoa, não só a criança, da pessoa. Isso é o autismo. Isso interfere na condição na parte intelectual, no desenvolvimento da fala, na socialização. E isso, com o tratamento, a criança vai evoluindo. Vou te dar um exemplo. O meu filho, ele não fala, ele tem 5 anos. E ele está fazendo o tratamento adequado. Nós conseguimos através de uma liminar, nós conseguimos através da justiça. Infelizmente, pagamos um plano caro e conseguimos isso. Então, tudo que eu vejo que o meu filho tem, eu sei que o poder público tem capacidade de nos dar, de oferecer para as famílias que têm uma baixa renda, de um público. Pronto, o público é o público que recebe o BPC, o benefício de prestação continuada, que o autista tem direito, que não tem condição, aquela família que ganha um salário mínimo, que a mãe não tem condições de trabalhar porque o filho necessita de uma atenção 24 horas, que é o caso que eu vivencio, certo? Só eu que trabalho, minha esposa cuida, se dedica ao meu filho. E isso é a nossa realidade. Então, ainda existe um trabalho longo para ser feito. Perfeito. Muito didático isso que você falou, muito interessante. Jonas, para quem está nos assistindo, conversa agora como serviço de utilidade pública. Como detectar em pouca idade se uma criança é ou não autista? Quais são os sintomas? O que é que pais e mães devem ficar ligados, devem ficar atentos para tentar entender se uma criança, se um filho ou filha é possivelmente autista ou não? E em seguida, como proceder? Olha só, minha esposa começou a identificar o autismo no meu filho. E eu não aceitava muito, né? Eu não aceitava muito o autismo. E ela começou a me mostrar. Um exemplo, meu filho andando de ponta de pé. Vou fazer um gesto. Meu filho, ele balança muito os braços. Certo? Ele não fala. Sim. Quando nós chamávamos ele não nos dava atenção. A gente chamava, ele ouvia, a gente percebia que ele parava, ele ouvia, mas ele não olhava nos nossos olhos, certo? E ele não vinha, ele só vinha até nós quando era algo do interesse dele. Davi, olha o suco. Davi, biscoito. E isso chamava a atenção dele, ele vinha até nós, certo? Ele não socializava bem, que ele evoluiu muito, com outras crianças da mesma idade que ele. Ele tinha crise de choros que a gente não sabia o que era, certo? Isso é característica do autismo. Acredito que eu já falei na questão de andar de ponta de pé. Sim. Os estímulos, que é balançar os braços, ficar para frente e para trás com o balanço do corpo. Esses são sinais, que eu estou falando a experiência que eu tenho com meu filho, que eu tive, sim, de autismo. Daí vem a parte de você procurar um neuropediatra. Um neuropediatra que tenha algum curso voltado para o autismo, que seja, que ele tenha estudado o que é autismo, que esse é o nosso grande problema. Profissionais qualificados para lidar com as pessoas autistas,
para fechar o diagnóstico de autismo. Não é um diagnóstico rápido, certo? Não é um diagnóstico que você vai fechar assim um dia, só em olhar. Existe uma avaliação, existe uma equipe multidisciplinar que vai avaliar o seu filho para depois cada um fazer o seu laudo por escrito e enviar ao neuropediatra para fechar o CID do autismo. Correto. Jonatas, eu sou leigo no assunto, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Existem graduações do autismo? Eu pergunto isso porque eu recordo de já ter lido que escritores, pintores, fala-se inclusive que o jogador Messi, craque da Argentina e do Barcelona, tem um certo grau de autismo, não sei se isso é verdade ou não, mas eu pergunto para você, existem graus diferentes, e esses graus diferentes podem possibilitar, por exemplo, o autista ser um gênio de física, matemática, pintura? É possível isso e existe isso? Sim, é possível, existe sim. Existem crianças autistas que têm um neurodesenvolvimento muito avançado, mas entenda bem, isso para a gente, vou falar uma linguagem nossa, se chama hiperfoco, certo? É onde a criança autista ela tem uma facilidade em aprender determinado assunto. Ele não se torna um gênio em geral. Vou lhe dar um exemplo. Você pegar português ou matemática. Existem crianças autistas que vão para a matemática e em uma idade muito inferior eles desenvolvem equações de uma forma muito rápida e aprendem, eles têm uma facilidade gigante. Um exemplo, existe uma criança autista aqui no Brasil que ela tem 6 anos e ela fala 7 idiomas. Nossa. E ela aprendeu isso sozinha, nossa, certo? Ela aprendeu, tem uma facilidade enorme em aprender isso. Agora, é específico. Vou te dar um exemplo. Se você olhar, você usou Messi, né? Se você olhar o que Messi faz com a bola, você diz assim, quem ensinou? Ele tem uma facilidade enorme em raciocinar de uma forma diferenciada dos outros. Sim. Por isso possibilita aquelas jogadas sensacionais. Mas só que isso não é tanto uma característica do autismo. Sim. O autismo ele é mais profundo, ele vai mais além. Sim. A NASA, agora eu me esqueci o sobrenome, mas estudava um homem chamado William. Ele nasceu no ano de 1951 e ele morreu no ano de 2009. Ele conseguiu ler mais de 12 mil livros e ele tinha uma memória fantástica. Para você ter ideia como é, o olho esquerdo dele, numa linguagem popular, lia uma página e o olho direito dele lia outra. Em menos de 1 segundo ele lia 2 páginas. E isso, para quem quiser pesquisar, você vai ver, isso é um avanço gigantesco. Então, ele leu 12 mil livros e ele lembrava de tudo que ele lia. Mas como você falou, pode ser que em outras áreas ele não conseguisse tal performance. Aí chega na interação social. Na interação social. Ele já não interagia, ele já convivia de uma forma diferente, isolado. Você imagina um gênio desse dando uma aula na faculdade? Sim. Aí o que é que eu penso? É um pensamento particular meu. Esses gênios, quando não tem um tratamento adequado, certo? Ele se torna algo exclusivo. Ele não interage com a sociedade. Imagina o que nós estamos perdendo desses autistas que são desenvolvidos, super desenvolvidos. Olha que eu estou falando uma linguagem para o ouvinte entender. Para esse autista que tem uma facilidade em aprender mais. Imagina se ele faz um tratamento qualificado. Ele consegue socializar isso que a gente está fazendo. Imagina ele dando uma aula, um médico autista. Existem médicos autistas e eles são sensacionais no que fazem. Né? E existem, sim, graus de autista. Tá? Existe o leve, o moderado e o severo. Quanto maior, o meu filho ele foi considerado um autista severo, porque ele tem muitas necessidades especiais. E o que é que acontece com o tratamento? Ele diminui essas necessidades especiais, de severo ele vai para moderado, de moderado ele vai para leve. E no leve ele consegue interagir, ele consegue falar, ele consegue se concentrar, ele consegue ter uma sensibilidade, ele consegue ter uma vida normal, interagir com outras pessoas. Não que a vida dele seja normal, mas, como eu disse, eu estou usando uma linguagem informal para que todos entendam, para que todos tenham a capacidade de entender, de ver meu filho interagir. Existem muitos lugares que a gente não vai por causa do meu filho, que é sensível ao som. Ele, se escutar um barulho de moto perto dele, ele começa a chorar. Sim. Ele coloca as mãos nos ouvidos, que também é um sinal de autismo.
que é algo que está incomodando, e ele chora por horas. Coisa que as pessoas não entendem, vão dizer assim, olha, é birra. Ah, esse menino é mal criado, mas só quem entende é quem está próximo. E as pessoas precisam ter a consciência do que é autismo, para que nós, pais e mães de autistas, possamos estar no meio da sociedade. Existem restaurantes que eu não posso levar meu filho, existem lugares que não são adequados para receber meu filho. O colégio, falam tanto em inclusão, mas as escolas em Parnamirim não têm estrutura para o público especial, não só o autista, mas para o público especial. E nós precisamos avançar muito nisso daí. Só para você ter uma ideia, para me finalizar, eu, em novembro do ano passado, eu fui em João Pessoa, na Paraíba. E eles são exemplos de inclusão. E olha que é aqui do lado, João Pessoa. Eu conheci um centro de atendimento para autistas, que vai atender mais de 280 pessoas, e totalmente gratuito, pelo poder público. Mas sabe qual é a grande diferença, Sérgio? É que lá o pai de um autista é secretário de saúde do Estado. Você entendeu por que que flui? Porque o pai sabe a necessidade, ele trabalha em cima do que ele vê dentro de casa. Tá entendendo? E eu luto por isso, porque eu sou pai de autista, eu sei. Olha, em 2019 eu fiz um outdoor aqui, eu não, as mães de pessoas autistas ajudaram financeiramente para a gente arcar com um outdoor que ficou do lado do Rei do Caldo, não sei se o senhor lembra, que tinha lá assim, vereadores parnamirinenses, destinem verba da LOA para a construção de um centro especializado em tratamento de autistas. Até hoje, eu estou nessa luta e ninguém fez nada. Eu recordo, foi matéria aqui no portal Potiguar Notícias. Foi, que bom. A produção está comunicando que o tempo, infelizmente, está chegando ao fim. Que pena. Desejo para você sorte, sucesso nessa empreitada e que a Prefeitura de Parnamirim se sensibilize em relação a isso. Você tem esperança ainda que a Prefeitura de Parnamirim, que a Secretaria de Saúde, se sensibilizem para algo tão importante? Olha, eu sou cristão, eu creio num Deus vivo que pode criar oportunidades e vocês estão me dando a oportunidade da causa se tornar mais visível. Eu acredito sim que possa existir essa possibilidade, pois eu estou ajudando lá em Natal e pretendo fazer isso aqui porque aqui é a minha cidade, aqui é o lugar. E também em Natal existem pessoas que necessitam desse projeto e está dando certo lá, cara. E aqui eu creio que alguém vai olhar, que alguém vai nos dar a devida atenção e nós vamos sim, com muita fé em Deus e esforço, trazer esse plano municipal, esse centro de tratamento para pessoas autistas, de forma gratuita, com tratamento qualificado. Tomara que isso aconteça. Nós aqui da PNTV vamos fazer uma matéria sobre isso e vamos perguntar à Secretaria de Saúde por que não se cria esse centro, por que não se dá essa atenção às pessoas autistas, porque elas precisam, como você falou aqui. E, Jonathan, muito obrigado pela entrevista, tudo de bom para você, para sua família, parabéns pela sua batalha, parabéns pelo pai que você é. Obrigado, amigo. Obrigado pela oportunidade. Deus abençoe vocês, viu? Muito obrigado. Nós é que agradecemos. E você que está nos acompanhando, você sabe, agora nós temos a coluna Fé e Cidadania, com o padre Murilo Paiva, sempre suas palavras de sabedoria, de conhecimento, tudo isso agora. E eu aqui me despeço até a semana que vem, amanhã, quinta-feira, amanhã, quarta-feira, dia de Andresa Tavares, jornalista Andresa Tavares, assume a bancada. Muito obrigado, então, e a todos com o padre Murilo Paiva.